Tudo bem, meus queridos. Nós depois vamos ter mais tempo de oração também, né? Nós vamos continuar a segunda parte da nossa palavra da semana passada, que nós separamos, né, para que pudéssemos ampliar um pouco mais também o nosso pensamento, o nosso raciocínio na temática, né? Tempo de colheitas, alegria e conquistas, e o texto é o mesmo, de João 4, né, 35 a 38, e nós vamos repetir a leitura, naturalmente, para que a gente possa trazer novamente à mente aquilo que a palavra quer nos falar. Amém? O contexto, como nós falamos a semana passada, começa no capítulo 4, Jesus conversando com aquela mulher samaritana, e toda aquela história que ali está narrada, e depois nós vemos os discípulos, né, que retornam para a cidade, e aqui no verso 35, então, diante de alguns questionamentos, nós vemos o que o Senhor Jesus responde, e diz assim: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Amém? Então nós falamos na semana passada que cremos, né, que estamos iniciando de fato um tempo de colheitas para as nossas vidas, para a vida da igreja, porque isso que está acontecendo no mundo, isso que está passando no mundo, é uma oportunidade que Deus está trazendo diante da igreja. E ainda mais quando nós pensamos numa igreja que pensa, que investe, que tem olhos voltados para a obra missionária, como nós temos tido como igreja. Eu tenho certeza que muitas coisas nós veremos, então, acontecendo. E vimos 3 coisas na semana passada que esse tempo nos proporciona. Tempo de alegrias, tempo de trabalho e de muitas conquistas, de muitas vitórias também. E hoje eu quero pensar algumas outras coisas, que nós também, em primeiro lugar, vivemos um tempo de conhecimento, né? E como é isso? Ao mesmo tempo que nós colhemos aquilo que o Senhor tem preparado para nós, automaticamente nós vamos descobrir que Deus tem projetos, que Deus tem alvos maiores estabelecidos para as nossas vidas como igreja. Não tenham dúvida disso, meus amados. É muito mais do que nós imaginamos aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, para a vida desta igreja. E em meio, né, a todas estas coisas, nós temos tempo, sim, de muitas colheitas. Conhecemos, né, também o joio, aquele que está no meio do trigo, mas que não é trigo. É aquele que está no meio das ovelhas, mas não é ovelhas. E quando a gente entra em tempo de colheita, nós vamos ver todas essas coisas acontecendo. Jesus mesmo, ele adverte a respeito da colheita: deixai ambos crescer juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, e atai-o em molhos para queimar, né? E o trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Quando nós olhamos para essa orientação de Jesus, nós precisamos estar alerta, porque estaremos conhecendo muitas coisas, estaremos descobrindo muitas coisas, né? Sabemos que talvez esse tempo vai propiciar que muitos apareçam, muitos venham atrás das igrejas, né, por conta das necessidades, das dificuldades, das adversidades que passam pelo medo, pela dor, mas não vem com uma entrega plena de vida a Jesus, uma entrega genuína de vida a Jesus. Aliás, sempre foi assim, né, na história do cristianismo. Pessoas que buscam apenas as benesses que o cristianismo proporciona. Então nós precisamos também estar atentos, ter esse conhecimento, ter esse entendimento de que coisas assim haverão de acontecer também. Numa outra palavra, o Senhor Jesus nos fala que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então,
Nós estamos com muitas advertências, né, que conhecemos da palavra de Deus presentes na nossa mente, no nosso coração. Este é um tempo de conhecimento, é um tempo de nós pensarmos em muitas coisas. Há uma matemática, assim, no reino de Deus, né? Uma matemática que soma e que subtrai para cumprir o quê? A vontade de Deus, para que ela seja cumprida, para que ela aconteça. Então nós precisamos entender que se essa matemática existe, é porque existe o livre-arbítrio que Deus dá ao homem, de escolha, de decisão sobre sua vida, e aí então nós vamos entender tantas coisas. Mas quando nós completamos a colheita, né, amados, a sua verdadeira natureza se revela. Ali nós vemos os frutos, que são de fato frutos, né? Aqueles que permanecem, aqueles que nós vamos poder entender que vieram realmente com a graça de Deus na vida dessas pessoas que chegarão pela salvação genuína que receberam em Cristo Jesus através de uma entrega verdadeira. Todas essas coisas nós vamos perceber. E isso é parte do desenvolvimento do reino de Deus. Então esse tempo que vivemos é um tempo que a gente vai descobrindo muitas nuances da vida cristã presentes no meio da igreja. Vamos caminhar juntos, vamos perceber no andar, né, estas coisas, quem de fato está aqui para permanecer, quem de fato está aqui para continuar a jornada, quem está de fato para se engajar nesse grande exército que nós temos, que é a igreja. É um exército que vive uma luta constante, que vive batalhas constantes, porque há uma oposição muito grande ao nosso redor. E aí nós vamos descobrindo estas coisas neste tempo de colheitas. Mas também eu entendo que quando existem colheitas, quando vivemos esse tempo, também vão existir com certeza fartura, abundância naquilo que nós vamos colher. Porque quando nós vivemos a realidade do deserto, né, e pensar naquilo que a história bíblica nos traz, a realidade do deserto, na jornada do povo de Deus, né, a bênção vem contada, vem racionada somente para aquele dia, como era o caso do maná. Mas quando nós agora saímos do deserto, quando nós deixamos o deserto, porque no deserto é um lugar onde não dá para plantar, onde não se pode semear e muito menos colher. Mas quando estamos já vivendo a realidade da terra que Deus nos promete, daquilo que Deus coloca na sua palavra sobre as nossas vidas, nós lançamos a semente sobre essa terra e aguardamos o tempo da colheita. E esse tempo vai chegar. E esse tempo já está chegando. Eu fico imaginando, amados, e pensando nas muitas vidas que nós, ao longo do nosso ministério, alcançamos com muito preparo de terra, com muita adubação da terra, né, com muita terra sendo regada através daquilo que a palavra de Deus nos mostra. A gente viveu tantas experiências, né, de pessoas que foram uma eternidade, entre aspas, né, para que aquela pessoa entendesse plenamente o plano de Deus para a sua vida. Mas chegou um momento, né, em que aquela semente germinou. E eu entendo que nós vivemos um tempo assim, em que sementes têm sido lançadas, sementes têm sido plantadas verdadeiramente. E vai chegar o dia, então, em que nós vamos colher e colher com fartura. Em Josué, no capítulo 5, no verso 12, diz lá: e no dia depois de terem comido do produto da terra, cessou o maná, e os filhos de Israel não o tiveram mais. Porém, nesse ano, comeram dos produtos da terra de Canaã. O deserto ficou para trás. O deserto já não mais existe agora. Agora a terra está produzindo. E era o que eles estavam vivendo ali. É o que Josué está dizendo. Agora nós estamos vivendo daquilo que nós estamos plantando. E a igreja também não é diferente. Nós vamos viver daquilo que estivermos plantando. As pessoas chegarão à medida que nós plantarmos, que nós falarmos, que nós anunciarmos a ela a verdade eterna. Olhando em Levítico, lá no capítulo 26, nós temos uma passagem muito
interessante e muito importante também ali. E ali o texto diz assim: se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprires, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará o seu produto, e as árvores do campo darão os seus frutos. A debulha vos continuará até a vindima, e a vindima até a semeadura. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Haverá fartura entre nós, fartura vinda da parte de Deus, fartura que o Senhor vai proporcionar na vida da igreja, nas nossas vidas. Mas observem bem o que diz esse texto, os requisitos. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprires, eu vos darei. Então Deus está dizendo aqui que nós também temos tudo para alcançar muitas coisas, para termos abundância, para termos fartura, para termos tantas vidas chegando e vidas que vão estar aí realmente sedentas de conhecer a Jesus. Você percebe que Deus sempre tem dado oportunidades para a sua igreja, mas nós é que precisamos assumir o nosso papel em tudo isso. Nós somos esses que semeiam, mas também somos os que colhemos. Nós somos aqueles que preparam a terra, mas também somos, os que vão limpar para que as ervas daninhas do mundo não sufoquem aquela semente que lançamos. Vamos preparar a terra para que possa nascer um fruto viçoso, um fruto que venha a mostrar realmente a realidade de uma terra que foi bem cuidada, que foi bem arada, que foi feito tudo que foi necessário, que foi preciso para bem produzir. Pessoas chegarão com isso. Pessoas chegarão e precisaremos acolhê-las. Vamos precisar atender essas pessoas que chegarão. Vamos precisar em tantos, de maneiras das mais diversas, mas acima de tudo dar a elas o carinho que elas buscam, o amor que elas buscam, a misericórdia que elas necessitam, a compaixão que tantas têm carência nesse tempo, porque é a realidade que nós todos vivemos. E assim entendendo, nós vamos ver uma grande fartura, uma grande fartura. E nós não temos o direito de desperdiçar essa fartura que Deus nos dá. Aquilo que recebemos de Deus, aquilo que Ele coloca na nossa mão. Não temos direito, porque essas vidas serão a nossa colheita. E eu já vejo isso acontecendo, eu já vejo isso se materializando na vida da igreja. Pessoas estão chegando, pessoas têm buscado a igreja, ainda que nas condições que estamos trabalhando nesse tempo. Por isso é que eu tenho sonhado muito, amados. Meus sonhos vêm do coração de Deus para a minha vida, para o meu coração, não tenho dúvida disso. E eu vejo o que Deus vai fazer ainda. Já visualizo, já penso, já sonho com muito mais. E eu quero que Deus sempre me mantenha aceso esse sonho e essas coisas maravilhosas que Ele traz ao meu coração, para que nós vejamos fartura, abundância na sua casa. Em termos de vidas, em termos de um trabalho relevante, de tudo que o Senhor nos propiciar fazer aqui. Mas também esse tempo de colheitas, de alegria, de vitórias que nós falamos, é o novo tempo de Deus, É o novo de Deus para a vida da igreja. Quando nós entramos então nesse tempo, nós devemos estar dispostos a abrir mão de muitas coisas. Abrir mão do velho para recebermos o novo de Deus. Levíticos 26, 9 e 10 diz lá: outro sim olharei para vós, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu pacto convosco, e comereis da colheita velha por longo tempo guardada, até afinal a removerdes, para dar lugar à nova. Para dar lugar ao novo de Deus. Creio que se muitas vezes, quando nós não colhemos o novo, seja pelo fato dos nossos celeiros estarem cheios do velho, no sentido, amados, de que muitas vezes nós estamos vivendo apenas algumas coisas que a própria
vida cristã nos proporciona. Estamos vivendo uma religiosidade, estamos vivendo um saudosismo, estamos vivendo muitas tradições, coisas boas, sim, relevantes na vida de uma denominação, de uma igreja, não tenham dúvida. Mas nós não deixamos que outras coisas, muitas vezes, cheguem à obra de Deus. Essas coisas, muitas vezes, são empecilhos para que as novas que Deus quer fazer possam ser alcançadas. Nós desejamos muitas coisas, uma igreja vibrante, uma igreja bíblica, uma igreja atenta à voz de Deus, lembrando e considerando, sim, os marcos antigos, mas plantando novos marcos para as gerações futuras. Não desprezando, em hipótese alguma, aqueles que aqui estão realizando a obra ao longo dos anos, ao longo das décadas, mas chegando para juntos sermos um novo tempo, fazermos um novo tempo com coisas maravilhosas que Deus há de nos revelar. Uma nova renovação, uma colheita de vidas, o Senhor acrescentando, o Senhor trazendo crescimento ao seu corpo, fazendo com que vivamos, sim, as coisas que prezamos, mas considerando as novas que o Senhor terá acrescentado ao nosso rebanho, a este rebanho. É um tempo de nós nos abrirmos para o novo de Deus, entrando nesse tempo de colheita, entrando nesse tempo de conquistas, entrando nesse tempo de alegrias, porque o Senhor quer muito mais para a sua igreja neste lugar, não tenho dúvida. O Senhor tem mostrado ao nosso coração tantas coisas e precisamos estar juntos, como cantamos aqui, corajosos, pois, né? Corajosos, vamos em frente, vamos lutar, vamos enfrentar juntos, vamos nos unir em direção, né, àquilo que são as nossas metas de conquista, são os planos, são os sonhos que temos sonhado como igreja. Eu quero crer que os amados têm sonhado com isso também. Os amados têm desejado isso também. E eu, sinceramente, tenho certeza, né, amados, que esse será um tempo marcante em nossas vidas. Na vida da sua igreja, na vida de quem é parte dessa igreja. Porque nós, uma vez mais, estaremos vivendo as admiráveis, as grandes, as maravilhosas obras e coisas que o Senhor quer fazer no seu meio, no meio da sua igreja. Que Deus nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, nos dê esse conhecimento para vivermos esse novo tempo de Deus na vida da sua igreja nesse lugar. Amém?